Bem, vamos lá. Joana Marques, eu não vou buscar coisas que as pessoas não queriam ver reveladas. Dizer quanto Duarte. Hoje a minha convidada é a humorista Joana Marques, todos os dias está na Rádio Renascença com o extremamente desagradável, que toda a gente sabe o que é, que fez o espetáculo, enfim, bateu recordes de bilheteira do humor, o E7 própria, também há muito pouco tempo, e agora vai com a sua amiga de infância, Buma, não fofinha, fazer uma tour europeia. Não é, Joana? Bem-vinda. Elas são amigas de infância, Obrigada não sabia. por estar Obrigada aqui pelo connosco. convite. Oh, Joana, eu convidei-a já há muitos meses. Pá, por acaso não sabia mesmo que a Joana e a Buma eram amigas sequer. E nesta entrevista não estava combinado, mas apanho-a no meio de uma guerra em que parece metade do país defende a atriz Mafalda Mota do Tempos Brancos com Açúcar. Matos. E a outra parte defende a Joana. O que é que responde a quem a acusa de estar a gozar com as pessoas autistas? Naquele sketch Mafalda e os amigos neurodivergentes? Na verdade não respondo. Vou responder-lhe agora assim porque me fez a pergunta, mas Ok. não tenho por hábito de responder porque senão era um trabalho sem fim, porque isso acontece, felizmente Do não quê, sempre nesta Carolina? Não sei escala o que é tão isso. grande, AHW. mas acontece todas as semanas sei o quê. haver assim uma mini polémica com alguém Ela que disse se moto. sente muito ofendido com alguma coisa e portanto acho que se começar A Mafalda Mota era aqui, Matos. Agora foi atrás da senhora. A Mafalda Matos é aquela rapariga que, pá, entrou nos Morangos, era a protagonista da Season 4, acho eu. responder, abria um precedente e depois não conseguia sair disso, não fazia mais nada, tinha que cancelar o podcast porque não fazia mais nada se não responder às pessoas. American Horror Story, E, não sobretudo, vejo. No fundo tentar chamá-las à Não vejo, razão. não vejo. Não tem que concordar Carolina. comigo, não é isso, mas tentar fazê-las ver que, gostando ou não do que foi dito, nunca houve ali um gozo com o autismo, ou seja, acho que é uma interpretação demasiado literal e é um problema com o qual me confronto várias vezes, mesmo naquele caso tão conhecido dos anjos. Uma das coisas que eles diziam é: não posso permitir que os meus filhos vão para a escola e que lhes digam que o pai é um assassino porque assassinou uma canção, que era a frase que se ouvia no vídeo. E pronto, eu acho que isto é o exemplo, é o expoente máximo da literalidade e de como nós estamos todos a perder um bocadinho a capacidade de perceber coisas com a ironia, por Não, exemplo. as pessoas estão completamente... É o que eu digo, as pessoas estão só demasiado literais em tudo na internet. São só... Pá, é isso. As pessoas recusam-se a querer perceber. Eu acho que nem é falta de inteligência. Eu acho que são só as pessoas que... Pá, dá-lhes jeito, possivelmente, interpretar as coisas dessa maneira. Por exemplo, nem tudo o que é dito é exatamente aquilo que está a ser dito, não é? Porque Quando se valida. recorre à ironia, ao sarcasmo, etc. E às vezes Sentem é que difícil valida depois o entrar hate. num debate, seja ele qual for, quando as pessoas tomam tudo como literal, porque aí deixa de haver espaço, não é? Para a interpretação, para o humor, para algumas subtilezas que nem sempre aquilo que estamos a dizer é exatamente o que estamos a dizer. E neste caso eu acho que é muito fácil reduzir isto a gozou com o autismo. E esta ideia de é proibido, não é? Quando na verdade, pronto, explicando agora, eu acho que quem ouça o podcast inteiro também percebe que é uma coisa que hoje em dia dá trabalho. Pois é, mas isso é literal, Rui, porque eu não te vejo mesmo. Eu não te vejo mesmo, bro. Olha, ainda no outro dia, Rui, nós cruzámos contigo, a Joana viu-te, acenou-te e ela disse: olha o Rui. E eu assim: qual Rui? Qual Rui? Depois olhei e eu assim: E depois vi que eras tu, já era tarde, já estavas tu a passar. 15 mil. Porque a Joana reconhece o teu carro, bro, eu não. O problema é esse. Eu não reconheço o vosso carro, mano, eu não fixei. Própria sou vítima disso, muitas vezes não É tenho o que paciência é. para ler tudo e fico-me por títulos, não é? que E é. também me arrependo porque acho que depois não... Muitas vezes passamos ao lado da verdadeira questão. E aqui acho que tem acontecido muito e que há muitas pessoas que comentam. Mano, isso é engraçado. Puta, isso é hilariante. Mano. Pá, é que eu não te vejo mesmo, bro, juro-te. E tu podes-me apitar e eu vou achar que é um gajo aleatório, mano. Mano, eu vou achar que é um gajo random, eu nunca vou pensar que és tu. Se tu me apitares, eu vou pensar que este gajo que é. Se for preciso, ainda digo, vá para o cara. Nunca vou pensar que és tu, bro. Porque se é gozar com autismo, nem vale a pena ouvir. E portanto acho que ouvindo facilmente. Mas é engraçado, quando vejo um ciclista, digo sempre assim: olha o Rui. Pode ser qualquer ciclista que eu veja, eu digo sempre: olha o Rui.
que no fundo ali o alvo Ai, da caraças. sátira era, como é muitas vezes naquilo que E eu nunca és faço, a tu. exposição de uma questão, ou seja, neste caso a questão Tirei, era, de malta, facto, tem que sair assim que aquilo bloqueou-me me isso. pareceu Está no ser Patreon. diagnóstico, mas até pode não ser, um diagnóstico, Epá, seja mas qual é, for, ficou-te. de autismo, de neurodivergência, de PHDA, do que for, e o que eu estava a analisar era como aquela pessoa em Se concreto define quase se pela define, neurodivergência. Esta parte já põe tínhamos como visto. a sua biografia de Instagram, É estúpido, autista, como se fosse a isso. sua única característica, e o que eu achei engraçado, e respeito quem não acha, porque isso vai sempre acontecer, a mim deu-me vontade de rir a ideia de vou jogar às cartas com os meus amigos neurodivergentes, Que é uma espécie de afirmação clube, absurda. e quase uma guetização das pessoas neurodivergentes, que eu acho que é o contrário do que nós pretendemos, não é? Quase como se um neurodivergente só se pudesse dar com o outro, e então o exagero de todas as publicações daquela pessoa, de repente, ela ter tido a sua personalidade capturada quase pelo autismo, e dizer, tenho aqui o meu namorado, somos os dois super autistas, somos um casal autista, era tudo autista, e esse exagero para mim é que me deu vontade de rir, e acreditei que poderia dar a algumas outras pessoas, deu também, e lá está, é a tal divisão, se calhar 50% acharam graça e 50% acharam deplorável. Eu acredito que nesses 50% que acharam deplorável, alguns não terão ouvido, estão a extrapolar uma questão e não estão completamente a par dela, outros devem ter ouvido e acharam que disse coisas intoleráveis. Eu também respeito isso, respeito a opinião das pessoas. Claro, mas eu vi pessoas a declararem-se autistas e a defender a Joana, portanto, mesmo os próprios Sim, eu acho dentro do até- mundo dos neurodivergentes, Exato. que aliás é divergências. extenso, há Há divergências entre os neurodivergentes, e eu acho até que a Ai, primeira anda. reação é engraçada. Eu não- ver, assim, não estas autorizei ondas isso. na internet. Houve logo muitos comentários ao episódio e muitos deles eram um bocadinho a contestar os comportamentos, as declarações Onde é que um gajo desativa da isso? atriz Mafalda Matos, e eram muitos deles de pessoas que se identificavam ou como autistas ou como pais de crianças autistas, etc., e que no fundo criticavam ali uma espécie de banalização, não é? Usar o autismo quase que como se fosse Tem que assim, ver isso, uma vai lá. moda, Sim, Vou a já Ana tirar. Bola, por acaso, a atriz Ana Bola falou nisso, não sei se viu a Joana nas redes sociais, a Ana Bola veio defendê-la Vi e ontem, vi ontem. falou exatamente isso, de que havia uma certa... É quase como se fosse uma glamourização do eu sou neurodivergente, e como se até os Espera lá, neurodivergentes certo. fossem assim uma casta especial e como se fosse uma coisa, quando eu acho que não é nem uma nem outra, acho que todos concordamos, é uma característica, não é? Como é lógico que tem não é que nem uma ser nem outra. boa nem má. E ali naquele... Não é uma doença, é uma característica, exatamente. E naquele apanhado que fiz, o que me parecia, Pá, nem e é estou uma a encontrar interpretação isso. sempre, como é o humor a respeito de qualquer coisa. Se fizer sobre o Primeiro-Ministro, também é a minha interpretação sobre as ações ou as declarações do Primeiro-Ministro. E ali o que me pareceu foi uma atriz, já vi. influencer, não sei bem, que Não, de não é repente isto. tornou o autismo a sua bandeira, parecia quase que era a embaixadora da neurodivergência, e estupidez. eu achei graça ao facto de todas as publicações serem sobre isso e sobre mais nenhum assunto, e de haver estes comentários que a mim me pareceram inusitados. Agora, depois, Já tirei. isto acredito que cresceu muito e começou a haver a tal contracorrente. Mano, é crazy. Como é que é, Donquim? É crazy. Obrigado, João. Um abraço para ti. É bué da crazy que isto tenha sido uma medida da Twitch e que eles não tenham avisado ninguém. E está automaticamente enabled, mano. Bué da shady, digo já. de comentários, muitos que me insultam, etc., e que fazem aquelas coisas tipo espero que os teus filhos sejam autistas, aquelas coisas muito elevadas que vemos nas redes sociais e que eu já considero normais. Mas é giro que a primeira vaga de comentários era muito de indignação com a atriz, porque essas pessoas que lidam mais diretamente com estas questões sentiram-se um bocadinho melindradas pela forma assim leve, quase como se fosse uma coisa divertida. Sim, vou sair de casa, afinal, realmente eu sei que isto me vai custar. Toda a gente sabe que se tiver um autismo grau 1, que é mínimo, é preciso dizê-lo, que não estamos a falar aqui de uma Sim, coisa... claro. Para quem não tenha o contexto. Para quem não tenha o contexto, é uma Já vou coisa fazer absolutamente, enfim, pequena. Que dá vontade de rir, vou sair, mas não devia sair, vou sair, mas vão-me embora. Quer dizer, eu acho, fartei-me de rir com aquilo, confesso, não tenho nenhuma. Mas pronto, depois a seguir veio aquele vídeo dramático que imaginei, a pedir que a Joana fizesse uma meia-culpa das pessoas que está a protestar, mas também ao mesmo tempo naquele vídeo, o horror daquele vídeo é que ao mesmo tempo dá vontade de rir, que é a atriz, a dada altura, fala em situações limite, diz que pensou ligar para o 112 e depois diz que chegou não a ligar, para se expor. mas depois pediram um nome e como não se queria expor, recuou. Epá, Pronto, isto é- que é uma isto é- incoerência. é- De facto, Como acho assim, sempre- Este caso é mesmo. acho sempre Epá, graça é só às descaminho. incoerências. Isso é muito incoerente porque a pessoa está a contar isto no seu Instagram, ou seja, não há maior exposição do que esta, não é? É só Quase- estúpido. Às vezes
parece que as pessoas acham que estão a falar só para um clube muito Yeah, restrito de amigos yeah, próximos, yeah. quando o E Instagram é toda a falar gente para vai o ver mundo, aquilo. para quem calhar, Yeah, não é? Não sabemos. claro. Então o É uma absurdo de achar idiotice que dizer mesmo. a um técnico do As 112 pessoas estão de cada vez emergência mais o nome idiotas. ou a morada... Que é o que a gente diz no hospital, Claro, sempre até vamos lá. porque se queremos ajuda e socorro rápido, temos que dizer. Portanto, achei, claro, tudo muito incoerente, mas confesso que nem consegui, ou seja, achei graça ao arranque. As pessoas enviam-me sempre quando há uma reação destas, e eu comecei a ver o arranque do vídeo e confesso que me ri, porque há logo ali um apelo aos patrocinadores e achei curioso, mais uma vez, o contraste, porque a atriz está com um ar muito sério e grave e depois apela às tintas Barbô e aos gelados Olá, ao Magnum, e aquilo, pronto, aquele contraste entre as duas, entre uma coisa muito, muito formal e um comunicado sério, e depois haver uma referência ao gelado Magnum, deu-me vontade de rir, mas com o andamento da coisa deixou de me dar vontade de rir, porque achei de facto, não vou fazer eu nenhum diagnóstico, não sei se é autismo, se não é, não tenho razão nenhuma para duvidar. Eu acho que é parvoíce. Claro, uma pessoa que faz um vídeo daqueles eu não posso considerar uma pessoa que esteja bem, que esteja equilibrada, Certo. portanto eu espero que tenha de facto ajuda. E que melhore, mas É isso porque mesmo. é obviamente a minha intenção deixar as pessoas nesse estado. Eu acho é que muitas vezes as pessoas têm que fazer a análise de porque é que estão naquele estado. Nunca ninguém tem poder de as deixar assim se elas não estiverem já à partida fragilizadas, vulneráveis por alguma outra questão, e acho que muitas vezes é mais fácil culpar, ou foi por isto, é um bocadinho aquela coisa que às vezes há naquelas relações tóxicas, se tu me pedes o divórcio eu vou-me suicidar, não é? Às vezes há um bocadinho esta Isso é literalmente esta chantagem. Não quer dizer que seja isso, porque eu não conheço sequestrar esta a outra de facto, pessoa. de lado nenhum, já tinha feito em tempos um episódio sobre ela a respeito do negacionismo e de outras questões, teorias da conspiração, etc. E na altura lembro-me que reagiu, que não gostou, mas que não reagiu assim desta maneira, até porque se tivesse reagido eu acho que dificilmente voltaria a falar de algum tema relacionado com ela, porque não tenho interesse nisso, não tenho interesse em Estar a alimentar Exatamente. esta... É que na realidade a Joana muitas vezes é acusada pelo lado do seu processo em Esta senhora dá-me vibes da Ross do Monstros e Companhia. tribunal, mas de humilhar as pessoas. Mas o humor sempre foi fazer pouco. Era aquela expressão, enfim, qual é a outra maneira de fazer humor? Não é? Eu acho que Se não se calhar, gozar com a sociedade e com a vida. sim, claro, depois podemos identificar-nos mais com um estilo de humor ou com outro. As pessoas dão muito aquele exemplo de o Hermano José não era assim. Não, sim, a questão é, imagina, as pessoas não querem falar, nem estão, neste tema em particular, a falar sobre o autismo, estás a ver? As pessoas estão só a falar sobre a Mafalda. Tipo, eu pessoalmente, quando dou opinião sobre isto, não estou a falar sobre o autismo. Estou a falar sobre a Mafalda e aquilo que ela fez. Pá, o autismo é outro tema. Isto fica para médicos. Eu não sou médico, não vou falar sobre o autismo. Sim, ele era incapaz de fazer uma coisa destas. Por um lado, acho que Já mostra não se lembra do Herman. memória curta a respeito da obra do Hermano José. Eu acho que ele bem gozou com muita gente ao longo dos anos e é também por isso que nós todos nos lembramos dele, e ele continua a fazê-lo de resto. Mas há muito esta ideia do antigamente é que era bom, isto agora já é um humor completamente degenerado, já não há vergonha, etc. E em termos de uma análise feita até creio por uma advogada, naquela altura em que todos os advogados foram à televisão e todos os humoristas também comentaram o caso dos anjos, e ela fazia uma comparação que eu achei curiosa de como as pessoas se sentiam menos melindradas, até foi a propósito da Susana Garcia, que a Susana Garcia esteve num debate com esta outra advogada e ela depois fez uma publicação, a Inês Rogério fez uma publicação sobre aquele debate em É aquela gaja da TVI, são as duas da TVI. que a Susana Garcia dizia às tantas: eu já fui caricaturada pelo Herman e não me importei nada, adorei até, sinto-me honrada, é um privilégio, etc. E a caricatura da Susana Garcia por parte do Herman é uma coisa grotesca, pronto, dá para imaginar, é assim uma coisa muito espalhafatosa, quase circense. E a Inês, nesse texto, que eu achei uma perspectiva interessante, nunca tinha pensado nisso. Então não é a mesma que eu estou a pensar. A Inês Rogério não deve ser a mesma. Há uma Inês que entra na TVI, que é uma psicóloga, que... Dizia que é curioso como as pessoas preferem rir ou tentar rir pelo menos de uma caricatura sua, mesmo que ultra exagerada, e têm muito mais dificuldade em rir da realidade. Eu acho que aqui a única diferença é que no extremamente desagradável ou noutros formatos do género, o que eu mostro é que as pessoas efetivamente então disseram. Eu não transformo nada, não invento nada, depois comento aquelas afirmações. E por mais que as pessoas digam que são tiradas do contexto, eu estou de consciência tranquila quanto a isso. Não são tiradas do contexto. No contexto são as pessoas que o põem. Elas são simplesmente resumidas
resumidas, como é óbvio, por se eu Claro. analisar uma entrevista da Ana que dura 1 hora, Não eu vou pôr aquilo passar tudo. 1 hora, não vou passá-la na íntegra, não é? Vou selecionar os certos, mas eu não considero isso descontextualizar. É capaz, não sei, Descontextualizar era fingir que em vez de termos estado aqui, tínhamos estado no oceanário E e a tínhamos falar de dito outro outras assunto. coisas. não é? Pronto, e então eu acho que as pessoas às vezes têm um bocadinho de dificuldade. Então pronto, em é isso. confrontar- Isso é em o que as confrontar-se pessoas com estão a essa imagem comentar, no bro. espelho, quase preferem uma Não coisa é super o autismo. exagerada e até às vezes como uma caricatura no fundo, não é? Com os traços todos muito, muito vincados e do que a realidade que é só aquilo, são coisas que as pessoas efetivamente disseram, são coisas que as pessoas decidiram expor também, seja neste caso da atriz, da Mafalda, seja em qualquer outro. Eu nunca vou buscar coisas que as pessoas não queriam ver reveladas, não é? Eu não Claro. sou, não As pessoas sou é que um publicaram paparazzo, aquilo. não sou da imprensa cor-de-rosa, não me interessa nada vasculhar a vida das pessoas. As pessoas é que escolhem, são adultas todas, não é? Têm isso em comum, como é E óbvio, metem aquilo lá. e escolhem expor-se. E às vezes dá a ideia que só querem expor-se para os aplausos e para a parte boa que a exposição pode eventualmente ter, não é? Gostam muito, acho que ficámos todos muito viciados nos likes, nos comentários, nas pessoas a dizer que está linda e que está ótima e que fez tudo bem. E acho que esse reforço positivo constante depois pode ser um bocadinho traiçoeiro, porque à mínima crítica, no meu caso nem considero bem uma crítica, pronto, uma sátira, mas obviamente tem sempre crítica envolvida, é o meu olhar sobre aquele assunto, Certo. e à mínima coisa sentem-se muito melindradas, ofendidas, pronto, aqui num ponto extremo de dizerem espero que ninguém um dia tire a própria vida por causa de uma piada. Isso é um abuso. Que é um bocadinho na linha dos anjos, que não era tão dramático, felizmente, mas isto foi o fim da nossa carreira. Pronto, era uma extrapolação e que vejo que está a virar tendência, espero que não, mas vejo que acontece cada vez mais. É um Mas de facto vitimismo as redes desnecessário. sociais criaram essa coisa. A Joana vai lá buscar imenso material porque as pessoas também enlouqueceram. Ou seja, hoje toda a gente expõe tudo nas redes sociais, mesmo É coisas verdade. absolutamente íntimas. Esse é o Já ponto falou com central. mortos, que é uma coisa que ainda hoje eu não E consigo parece-lhes perceber. natural. Isso é que é o pior. E põe... E muitas vezes, no momento de homenagearem os mortos, põem-se a elas próprias também no centro. centro da Yeah. narrativa. Sim. O que também é interessante de observar. Portanto, eu acho que O houve aqui... obituário é uma coisa egocêntrica. Sempre, muitas sempre. vezes. Lembro-me que esta pessoa, antes de morrer, me disse a mim que eu era ótimo. Pronto. Yeah, E eu acho que essa vaidade está muito mais exposta hoje em dia, por causa cada pessoa tem no fundo o seu canal, não é? Ou o seu jornal, onde pode publicar todos os dias. E É o quase seu assim um telejornal culto- mesmo, o seu Exatamente, noticiário, com as suas quase. notícias, o que comeu, o que fez. É quase um culto do eu, não é? Em cada um. E obviamente isso a mim facilita-me o trabalho. Mas por outro lado, acho que as pessoas se desabituaram da crítica. Vivem numa bolha em que toda a gente Pois, acho as que devemos valida e diz puxar o que cabo. estão ótimas. E eu acho que isso pode saber bem, não É uma mas acho jornalista que a do longo público. prazo é mau. É como ter aqueles pais que mimam muitos filhos e dizem que os filhos são o máximo, eles nunca erram. E depois quando os filhos têm que ir... Quando são expostos a outras crianças, aí percebem que não são os melhores e ficam todos bué da frustrados. Clássico, mas isto é como tudo na Para o vida, mundo man. real, eu acho que tem mais dificuldade em de repente, Pois olha, tem. há aqui um professor que me criticou, ou há outro menino aqui na turma que Yep. não gosta de mim. Yeah. E o mundo é assim, muito mais vezes do que nós gostaríamos até. Completamente. Não é hoje, essa é na outra Há sexta. bocado aí do Herman. E já vi há bocado que a Joana, à conta deste caso que falámos, já tem 4 queixas na entidade Pois, também reguladora soube, para a também comunicação social. Mas apesar disto e apesar do seu processo com os anjos, já falamos mais dele aí, apesar de tudo, a sociedade portuguesa não aceita humor hoje melhor do que aceitava há uns tempos. É que aquela polémica toda do Não. Hermes José da última ceia, Sim, já é muitos não nos absurda. lembramos, estão 96. Pronto, já foi no século passado. Sim, eu tinha 10 anos, não me lembro. Pois não a me lembro. Joana Vai, eu tinha 3. ainda era novinha. Mas depois vi muita coisa sobre isso, como é óbvio, porque lá está, foi marcante e falamos disso ainda hoje, aquele célebre episódio da última ceia, porque de facto foi uma coisa que eu acredito que já terá indignado algumas pessoas na altura. Foi a Acredito cena que- do Herman com a shotgun. É que isso é crazy. Mas incrível. Se calhar as opiniões ficaram divididas, como agora. 50, Imaginem 50. como as coisas evoluíram. O Herman destruir um estúdio com uma shotgun era uma coisa descalabrosa em 96. Imaginem as coisas que se fazem hoje em dia na internet. Alguns a concordarem com o cancelamento e com a censura, no fundo, e outros não. Eu acho que sim, eu acho que nós tendemos a estar mais tolerantes pá, ao isso humor, já era até porque censura, Temos convivido cada vez mais com... É quase como Eu isso já não vírus, né? Somos defendo, mais sabes? expostos ao vírus e depois conseguimos aguentá-lo melhor. Por outro lado, acho que hoje em dia as questões que melindram as pessoas são outras. Se calhar dificilmente hoje em dia seria Então foi um o quê? problema Não como sei. esse da última ceia. Eu Não acho sei que do a que é que estão a igreja falar, só foi- já se habituou a ser Exatamente. muito caricaturada, a ser algo... Havia muitas Se não estão a anedotas falar que isso, têm a não ver sei, com- não me com lembro. padres, com a igreja, etc. E acho que já lida espantosamente, estranhamente, quanto a mim, melhor do que se calhar algumas pessoas de 20 e poucos anos que
que têm o seu habitat natural no Twitter e em plataformas do género e que se indignam com muita facilidade. Parecem elas hoje o Diácono Remédios que o Herman criou. E eu acho isso sempre um bocadinho preocupante quando são as gerações mais novas a serem quase mais... Mas também não é só. Coisas, não só no humor. Não é só as gerações mais novas, são todas as pessoas no geral. As pessoas... um sketch da Última Ceia, ok. Eu achava que o programa se chamava Última Ceia mesmo. Eu tinha 3 anos, desculpem. Sim, a Joana está mais magra, mas isso não tem mal nenhum. O interessante disto é... Eu acho é que as pessoas não são só os miúdos. Nós muitas vezes estamos isto para cima dos putos. Mas não são só os putos, são as pessoas no geral. As pessoas estão só insuportáveis no geral. Estão todas chatas que dói, todas super amarguradas. A primeira coisa que as irrita vão logo escrever comentários acerca disso. Está demais. A serem mais fechadas até, e vemos isso também, por exemplo, nos comportamentos de muitos rapazes e raparigas, ou seja... Isso já está estudado. Exatamente, rapazes mais conservadores agora do que eram os pais, ou se calhar quase os avós. Sim. E na relação com o humor eu também temo um pouco esta nova geração que considera que há muitos limites, que há muitas coisas que são sagradas. Lá está no uma geração mimimi. Um bocadinho, sim. Eu sei que nos vão chamar boomers e aquelas coisas quando dizemos estas coisas, e eu acho que faz parte também as gerações terem tem que haver choque, guerra, foi polémico. e se calhar o choque agora é por aqui. Acham que nós dizemos coisas que são intoleráveis, mas eu acho que alguns no meio deve estar o equilíbrio, porque também esta ideia de não se pode dizer, isto pode ser muito ofensivo. Quase uma ideia de que o mundo tem que se adaptar a nós. Acontece às vezes, ouvi há pouco tempo a história de uma escola, de um colégio de crianças em que de repente se aboliu o dia da mãe e do pai, não se podia festejar, só o da família, porque há crianças que não têm pai ou que não têm mãe. Isso é tão estúpido, desculpa, é uma estupidez. Terrível, como é óbvio, acho das coisas mais horríveis que pode acontecer a uma criança. Agora, não acho que seja solução o mundo à volta a adaptar-se a elas, porque isso, lá mais uma vez, isso, a longo prazo não vai ser possível. Nós vamos às vezes estar desadequados, estar em sítios em que toda a gente é magra e eu sou gorda. Mas isso acontece porque as redes sociais formataram o ego, o cultivo do eu, que a Joana estava a falar há bocado. É isso que as redes sociais fazem às pessoas. As pessoas sentem-se main characters em tudo. E depois sabes qual é que é o problema? O facto de tu teres um síndrome de main character demasiado grave é que tu vais para público e tu achas que todo o resto do mundo tem que te servir. Estás a ver? Tipo, tu és o centro do universo. Vais para um supermercado e de repente as pessoas que trabalham na reposição do supermercado, as pessoas que estão na caixa a atender, têm a obrigação de te atender. Como se tu fosses tipo... estás a perceber? Isso é ridículo. Começas a ter um cultivo de falta de noção que não te sabes comportar em sociedade. Porque, comportar-se em sociedade é exatamente isso que o nome indica. É tu saberes encaixar-te no mundo em que há milhões de pessoas como tu. Isso é que é conviver em sociedade. Se tu achas que és o especial no meio de milhões, então isso é perigosíssimo. E acho pior ainda haver milhões de pessoas a acharem que são os únicos no meio de milhões. Isso é um caos total. Mas isso então abolia-se o Natal, porque é a festa da família. E pronto, e pode dar uma asneira muito grande a longo prazo. Exatamente, e deixávamos todos de festejar tudo, era como se todos tivéssemos que estar sempre tristes, pela tristeza de alguém. Hoje estamos aqui contentes a conversar e há uma pessoa que estará muito triste porque morreu um familiar muito próximo. Nós não podemos estar em lutos constantes pelas dores uns dos outros. Eu acho até pelo contrário, era o melhor a fazer num caso como esse era integrar a criança de alguma forma naquele festejo. Não está o pai, vem um avô, não há um avô, vem um tio, ou seja, festejar na mesma ao dia mesmo não tendo pai. Mas acho que às vezes queremos tornar o mundo assim tão pouco espinhoso, não é? Assim tão confortável, tão fofo, que eu acredito mesmo que isso no futuro não vai criar assim adultos muito... Atenção, eu acho que é sempre benéfico uma criança ter o máximo de proteção possível para ter uma infância feliz. Agora, há vezes em que isso não é possível e é assim, é o que a Joana diz, escudar a criança completamente de ter dissabores à pala de ter tido um parente que faleceu, vai gerar com que seja um adulto que não sabe lidar com isso. Muito resilientes, que é uma palavra que se gosta tanto agora. Hoje usa-se muito essa palavra, mas há ali um lado, ontem por acaso estava a falar disso, de que a minha geração teve a sorte de crescer sem telemóveis. Portanto, os nossos pais não sabiam o que é que nós estávamos a fazer. Isso era uma eu ainda coisa, apanhei um bocadinho. Ainda apanhei um bocadinho, era uma liberdade ótima, uma coisa... Só dava para falar ao telefone quando se chegava à casa. Sim, eu ainda sou do tempo em que o telefone era caro. Não se podia abusar muito. Isso, eu também. Havia grandes vantagens. Sou bem mais novo que esta senhora. De facto, hoje isso que a Joana está a falar é verdade, que
Nunca caberia na cabeça dos meus pais sequer ir a falar com os professores ao liceu, quanto mais à faculdade. A faculdade então era proibido, até porque... Não, a faculdade é só ridículo. sentido nenhum. Já E é um agora- adulto, não é? Já fala por si. Isso é uma vergonha de todo o tamanho. Não sei se os pais hoje em dia fazem isso. Isso é ridículo. Claro. Agora vão a entrevistas de emprego. Eu acho que começo a achar que será que, de facto, juntando a pouca resistência às piadas, ao humor, aos transes da vida, e depois não querem ter filhos, pois. Ainda estão a Trabalho. educar-se. Não, ainda estão a educar-se eles, ainda são filhos. Eu acho que há, Wellington, como é agora que é ser estás? filho durante mais tempo, não é? Portanto, acho que ainda não se veem como pais porque ainda estão na condição de filhos. Muitas vezes também, há que dizer, a situação económica ou o contexto não ajuda, não é? Estar a viver em casa dos pais, por exemplo, com 30 anos ou com 40, Sim. não ajuda uma pessoa a sentir-se Sem dúvida. muito independente. Não, isso é evidente que há uma questão económica aqui, mas essa questão económica existia nos anos 60 em Portugal. E as pessoas Saíam de casa na mesma. casavam, andavam, viviam todos ao monte, arranjavam. Havia soluções que não eram as mesmas de agora. Era só isso que eu estava a querer dizer. Bem, parece agora estou aqui uma velha a defender os No meu tempo é boomers. que era. No meu tempo é que era, mas claro que não era, e obviamente que não era, mas em termos de que ficava-se adulto mais cedo, isso é inevitável para toda a gente. Sim, eu acho que isso é inegável. E mesmo, eu digo isto, mas os meus filhos que têm agora Man, 5 e 9. pá, digo-te uma coisa, Alexandre. Isso é descalabroso. Para mim, essa pessoa levava um recado no currículo. Sabes? Tipo, dizer assim, olha, pode-me trazer o currículo do seu filho para eu passar um recado Anos, para o encarregado de também vão ser educação. adultos mais tarde e também por minha culpa, ou seja, eu com 10 não digo, mas com 12 anos ia de autocarro para a escola e não estou a ver o meu filho mais velho daqui a 2 ou 3 anos. Ele vai à falta eu, disciplinar. Assim, capaz de ir de autocarro para a escola e se calhar provavelmente o problema é meu, porque se ele fosse ele iria conseguir, mas não, todos vivemos agora se calhar numa bolha assim maior, mais protegida, que vai ter algumas vantagens, como é óbvio, houve riscos que nós todos corremos e que se calhar eram escusados, mas que também vai ter desvantagens. Eu acho que fazia muito bem andar de transportes públicos, se calhar ir mais cedo para uma escola pública e contactar mais com outras realidades, etc. E nós às vezes ficamos aqui nesta indecisão, o que é que será melhor? Se vamos mais pela segurança, se vamos mais por eles mais rapidamente crescerem. E Nós pronto. escolhemos a segurança sempre, não é? Eu, como hipocondríaca e ansiosa e preocupada, sou pela segurança. Felizmente eles têm um pai que não é tanto assim, então Percebo. conseguimos ficar ali no intermédio. O Nicolau é pequenino ainda, não é? Mas o Xavier, o que é que ele pensa do trabalho da mãe? Ele interessa-se mais agora, nota-se no último ano, quis ir ver o espetáculo, quer dizer, na verdade quiseram os dois, o Nicolau não percebeu percebe muito. nada. É bebê. Sim, achou graça só a ver o cenário e aquelas coisas. O Xavier fixou várias pá, partes, que ainda me surpreende hoje em dia, que às vezes esquisito, diz, é como se estiveste no espetáculo e cita assim umas piadas. E acho graça ver aquele momento em que os miúdos se tornam pessoas mais do que bebés, não é? Mais, começam a ter a sua própria identidade e começam a perceber, por exemplo, ironia, que é uma coisa que, pronto, não acontece com Muita alguns gente adultos. Alguns não adultos não passaram esta fase, mas para mim é assim uma grande felicidade vê-lo a entender. Deve ser que- bué estranho, tipo, porque a Joana tem bué ar de mãe. Pá, não querendo desfazer. Mas a Joana tem bué ar de mãe. Não sei, uma pessoa olha para a Joana e pensa, é mãe. Não é, tipo, ela tem bué ar só de ser uma mãe. Pá, e é bué estranho, tipo, ser filho da Joana Marques. Pá, percebe o que quer dizer? Tipo, é bué esquisito. Não é, ela tem mesmo ar de mãe. Tipo, se houver um perfil de mãe de Joana Marques, para mim tem mesmo, pá, sei lá, é o visual. E de repente é estranho, tipo, ver um filho. É esquisito. As primeiras vezes a ironia e ele próprio. Deve ser agora- estranho, tipo, a mãe sai da rádio e tipo, chega à casa e o puto está ali, man. Perguntar, então mãe, hoje o extremamente desagradável foi sobre o quê? Ou então já sabe de antemão. Começar a usar. Ou então é o puto a levar os temas. Mãe, fala aí sobre o Loner Johnny. E até já tenta ensinar ao irmão, Qualquer não dia. percebe muito bem. E diz sempre, Fala aí sobre os concertos do Loner Johnny no isto. teu extremamente Acha que a desagradável. mãe é diferente das outras mães? Espero que não. E nisso até acho que o Nicolau acha mais, mas é porque não percebe bem. E então às vezes quer referir-se a mim como Joana Marques. Eu, por favor, não me chame assim. Ai, é. Sem culpa para ti, sou mãe, não há mais nenhuma expressão dessas. Aí, mas- man, se algum dia um filho meu me chama de Chi, eu não sei, man. Eu não sei como é que vou reagir. Vai ser estranho. Tipo, imagina, ontem fui jantar à casa de uns amigos, uma das pessoas que treina comigo Karaté, e basicamente um dos filhos dele, que tem 12 anos já, ele era uma criança quando me conheceu,
Era um bebê. Bebê não era, mas era um puto pequeno. Quando me conheceu. E ele ontem vira-se para mim e diz assim: ó Chi. E eu assim. Eu pensei para mim internamente: mano, não podes. Eu lembro-me quando os putos do meu treino passaram de me chamar Tiago para me chamar de Chi. E foi só bizarro. Foi só esquisito. Eu lembro-me do Afonsinho, que é um puto que eu tinha lá, que treinava comigo. Man, o gajo, houve um dia que chegou ao pé de mim e dizia assim, Chi. E eu assim, Afonso, estás bem? Está tudo bem? Ou seja, é quando os putos conhecem, sabem? Depois sentem que tipo, man, eu não sou o Chi ali, meu. É só esquisito, tipo, eu não sou o Chi, eu ali sou o Tiago, não sou o Chi. O Chi é uma persona da internet. Apesar de, para mim não ser assim tão estranho, porque os meus amigos de faculdade chamam-me todos de Chi. Que é meio tipo meio um ripple in time, sabem? Porque aí não, os Catota 24 era péssimo. Sim, porque o Chi era a minha alcunha de faculdade, ou seja, tipo, de faculdade e de sempre. Mas pronto, eu tenho uma parte dos meus amigos que me chamam Tiago e uma parte dos meus amigos que me chamam de Chi. E é estranho para os meus amigos da faculdade ouvirem outras pessoas a chamar-me Tiago, e é estranho para os meus amigos que não são da faculdade ouvirem os outros chamarem-me de Chi. É bué da estranho, pá, eles estão ali tipo, porquê? Mas é isso, porque as pessoas da faculdade veem o Chi como alcunha, não é como nome, como stage name. Estão a ver? Então é só, pá, é Não esquisito. percebe bem e vê aquela coisa das pessoas querem tirar fotografias, etc. E acho que ainda não percebe bem. O Xavier entende melhor e não me dá valor nenhum, que é o que eu espero de um filho. Eu acho que os filhos têm que desvalorizar absolutamente os pais e ficarem muitas vezes fascinados com os pais de outras pessoas. Ou seja, há cantores... E até terem vergonha de nós, às vezes. Sim, cada vez mais. Eles já me reviram muito os olhos. Eu acho que a idade adulta chega mais tarde, mas a adolescência chega mais cedo. Que eu não me lembro dos 9 já ser tão adolescente como é o meu filho. Mas sim, acho que felizmente me vê desprezível como qualquer outra mãe, uma chata e tudo mais, e portanto não, acho que nem percebem a que é que as pessoas acham graça, porque em casa sou muito sem graça. Pois, ok. Então é isto, acho eu. O número de humoristas, e agora estava um bocado a engatilhar naquela coisa de que há uma parte da sociedade, pelo menos aquela que se ofendia. Eu genuinamente acho que preferia que o meu filho fosse meu hater do que fosse meu fã. Eu sei que isto vai soar moeda esquisito, ok? Mas vamos recuar. Eu preferia que o meu filho não gostasse do meu conteúdo e fosse tipo, tivesse meio vergonha, sabe? Tipo, fosse para a escola, ei, tipo, o meu pai faz vídeos, do que se fosse um miúdo, tipo, extremamente entusiasmado com o meu conteúdo, a dizer, o meu pai é o Chi, e depois, apanha outros putos que são bué da cruéis e dizem, tipo, o teu pai é ganda boneco, o teu pai joga Magic, o teu pai ainda mora na casa dos pais. Eu começo a pensar nisso assim, pô, mano, prefiro que o meu filho tenha vergonha do meu conteúdo do que gostar bué, pá, que senão é bué. Pá, acho que quando ele for adulto, tem tempo. Agora, o teu pai chorou com o Death Stranding, ó. Com a Igreja Católica, que está mais aberta Isso era a na boa. receber humoristas. Lá vou outra vez eu falar como uma boomer, que não sou. Eu preferi que o meu filho fosse da geração X, mas mas acho bem. eu lembro-me, na minha infância havia o Raul Soldado, Nicolau Breiner, depois Hermano José. Sim, esse dos humanos ainda não, Mimi. Só o das raças. Ao cume com o Hermano José, que veio trazer a Engacadia, que ele foi mesmo o fundador do humor em Portugal, de uma maneira, porque havia muitos autores de revista, havia a Ivone Silva, mas era um humor muito ligado ao teatro. Sim. Essencialmente ligado ao teatro, e neste momento temos humoristas muito diferentes e que fazem muitas coisas e que são muito amados. Nós, os jornalistas, invejamos. Porque apesar da Joana ter esse problema todo, é muito amada. Tem noção disso? Sim, eu acho Espera, que nunca disse nada do Luís Isaac. Eu nem sei quem é que estás a falar, Carapinha, genuinamente. É que já vi vários temas a reagirem várias coisas do Bebcat, mas nunca as deles. Não, eu não sei mesmo de quem é que está. São esses gajos. Pá, nunca vi, man, porque não é uma música que eu tenha grande interesse. E então, como foi uma cena que apareceu há relativamente pouco tempo e eu não tenho grande interesse nesse tipo de som, não sei, mano, nem que tipo não vejo. Eu já sei que isso é bué da popular pelos putos e os putos curtem bué, mas não é. Imagina, isso para mim não é um fenómeno tipo Chico da Tina, que eu descobri o Chico quando ele tinha tipo míseras views. Certo, tipo, não é a mesma coisa para mim. Esses gajos já eram populares quando eu descobri que eles existiam.
Portanto, para mim já é meio esquisito eu agora ir ver as cenas deles. Tipo, eu não... Pá, não... É que se fosse uma cena que eu curtisse... Se fosse uma cena que eu curtisse, tipo, eu... possivelmente ia ver. Estão a ver? Mas como não é uma cena que eu não gosto... Ou tipo, não é uma cena que eu, tipo... Pá, um tipo de música que eu vá curtir... Sei lá, bro. Não tenho a cena de querer ouvir. Tipo, não... Ou de querer ver aqui. Acho que não faz sentido. Não é um conteúdo que eu... É tipo Joint One bem feito. Mano, eu gosto muito mais de Joint One do que gosto disso, bro. Genuinamente. Há muito Eu já ouvi várias cenas desses bacanas e não... ódio e muito amor. E os jornalistas, se calhar, levam mais só com a parte do ódio. Nós e somos não tanto com o jornalistas. amor, não é? Jornalista. Eu não sei, mano, olha, da parte deles eu acho que não. Eu pessoalmente nunca vi nada, nem é porque tenho alguma coisa contra os chavalos, eu nem sei quem são. Tipo, genuinamente, conheço o nome porque já vi TikToks com a música, mas fora do ambiente TikTok eu nunca vi nada deles. Nada mesmo. Tipo, nem me aparece no YouTube sequer. Portanto, acho só que é música de paródia. Estão a ver? Então não... Sim, eu não, pá, volto a dizer, eu não curto do estilo de música, mas não tenho mesmo nada contra. Não me faz mesmo diferença nenhuma. Oh, Joana. Sim, mas as pessoas que chamam jornalistas ou jornalistas são as que não gostam de mim também e, Certo. portanto, que acham que eu também recebo Ainda bem, dinheiro são os e burros. subornos do governo para dizer bem das vacinas, é mais essa Certo. lógica. Mas eu É esse percebo tipo de porque malta. os humoristas têm esta vantagem que não É assim não que um estão gajo sabe presos estar à do necessidade lado de serem fixe. imparciais, não é? Portanto, barricada. têm muito mais É liberdade. ter haters, é ter E isso depois chalupas resulta como para o bem e hater. para o mal. Há muito mais gente, se calhar, a gostar, a criar quase assim uma relação, quase como se fôssemos amigos, não é? Sobretudo na rádio, em que se fala todos os dias para as mesmas pessoas. Mas a Acho que se rádio tem esse lado, não é? acho A que se Joana cria está a ver, essa cria ali. familiaridade e também aquela coisa engraçada de ser muito transversal, porque há miúdos de Só lá no está, da domingo, idade do meu filho que acho vão no eu, carro Silva. com os pais e que também já ouvem, e acho que se calhar é dos poucos produtos que ainda são familiares nesse sentido, porque a televisão nós já vemos muito mais fragmentada. Cada Yeah. elemento da família está a ver a sua série, os seus desenhos animados, Porquê? as O que é que ela notícias. fez para não te é uma coisa chatear, tão de Cis? conjunto, e a rádio é meio Aí vamos obrigatório nós. ser, porque vão todos juntos no carro e não tem outro remédio. Mas não era isso que me tinha perguntado, eu esqueci. Não, estava a Deve ser dizer uma- que hoje há mais humoristas Há que muito fazem mais, coisas sim. muito diferentes. Sim, para muitos Eu acho que a Joana está exatamente do lado bom. 1985. Sim, aliás, acho que se recuarmos 10 anos é o suficiente para se notar uma Aliás, não grande acho. diferença, porque acho que também Na minha opinião está. a nova geração começou a perceber que isso era de facto uma profissão. Antigamente parecia uma coisa impossível, era o Herman, o nosso humorista era o Herman. Depois, uns anos mais tarde, com as produções fictícias, os Gato Fedorento, etc., começou a perceber-se que podia haver espaço para mais. Mas eu acho que quando começa a haver exemplos, mais facilmente estes miúdos de agora vão querer ser Eu não estou lá das humoristas, e miúdos e vítimas deles, miúdas é só também uma acontece. Mano, eu para mim tudo aquilo não é gozar com os outros. Eu percebo o que queres dizer, mas genuinamente eu acho que essas pessoas merecem. Porque pá, mano, são pessoas que não contribuem em nada para para um ambiente mais saudável do mundo em geral. Portanto, sim, mano, eu para mim não tenho problema nenhum com as rubricas da Joana Marques, porque acho que as pessoas se põem a jeito e publicam coisas completamente ridículas e portanto têm que ser gozadas, ponto. E se não for a Joana Marques é outra pessoa qualquer. Disseste bem, os primos e outra pessoa qualquer. Acontece muito isso. Às vezes, Eu acho bem miúdas que de 12, que 13 o anos façam. que me escrevem a Porque dizer se não que for a querem ser Joana, lá humoristas, está. e eu acho isso É, tipo, engraçado porque isto mundo quer era dizer, entregue aos bichos e já toda a gente dizia as existem maiores muitas idiotices, referências, não é, de mulheres, sem qualquer tipo já não há de- tanto aquela coisa, porque é que não há mulheres critério. no humor? Porque Pois já, já Acho que é bom Pronto, ainda ridicularizar bem, isso. É uma menos uma revolução. menos uma pergunta clichê. Mas eu acho que é por isso, e também voltando àquela questão de há bocado, se os portugueses lidam bem com o humor, eu acho que lidam bastante bem. Acho que há muita procura por conteúdos de humor e depois as pessoas vão de ter os seus favoritos e descobrir qual é o seu género, mas não estão tão Claro, a Joana condenadas a tipo, um género só, porque há ridiculariza, mas de uma diversidade, forma. há para todos os Mano, se um gostos. dia calhar num vídeo dela, eu já disse várias vezes que há até motivos para eu parecer um extremamente desagradável, porque eu realmente, mano, há coisas que eu digo na net que são parvas, mas eu assumo isso naturalmente, porque imagina, eu estou tantas horas em stream que seria completamente estúpido ou tinha que ser muito perfeito para não dizer parvoíce daqui. E eu próprio, pá, mano, acho que me retrato de... Eu não gosto, eu sempre fui um gajo que nunca gostei muito de lidar com crítica e isso é incontestável e que reconheço isso em mim. Mas, pá, o gozo, felizmente, uma coisa é crítica pura e dura, tipo mesmo séria. Isso eu tenho dificuldades em lidar. Se for gozo, na boa. Na boa, porque ouçam, eu cresci a minha vida inteira com isto. O meu grupo de amigos era isto. O meu grupo de amigos era gozarmos uns com os outros o tempo todo. Porque é que acham que eu comecei a fazer rap? Portanto, eu estou habituado a isso e rio-me, pá. O Moraes goza comigo a toda a hora. Os primos já gozaram comigo várias vezes. Pá, eu só lido mal e agora acho que já nem tanto como lidava antigamente. É mesmo com críticas que eu sinto ou que são injustas
podem ser construtivas, mas injustas, ou com críticas destrutivas. Isso eu lido mal. Isso, pá, tenho que admitir que sim, é verdade, as pessoas sabem que eu lido mal com isso e não escondo que lido mal com isso. Lido mal no sentido de, tipo, não curto mesmo, tipo, e pá, e desvalorizo mesmo. Pá, desvalorizo. Eu já vos disse várias vezes, não tenho problemas nenhum em vos dizer que há comentários de YouTube que eu apago simplesmente, que acho que são ridículos, que eu apago. Tipo, não quer sequer que a pessoa tenha destaque a dizer aquelas merdas. Pode dizer no espaço dela, mas no meu não. É estúpido. Agora, não estou livre de aparecer um extremamente desagradável. E se acontecer, olha pá, é o que é. Eu gosto muito da rúbrica, vou levar da forma que tiver que levar. É o que é. Vou-me rir, possivelmente. E pronto, e é isso. Eu pá, já falei com a Joana uma vez. E pronto. E conheço pessoas que fazem parte da estrutura da Joana, com as quais me dou bem. E portanto percebo que claramente não é nada targeted. É tipo, olha, o Tchi disse este disparate. Imagina, a Joana agora a meter a minha cena a falar dos dates de há bocado. E eu a dizer que o Tinder era tipo idealista. Pá, imagina, não era descabido. Percebem? Pá, digo coisas tão parvas às vezes aqui que é normal que isso aconteça. Portanto, não estou livre disso. Acho que ninguém está livre disso, na verdade. Nem a própria Joana, que acho que até ela própria já fez um extremamente desagradável dela mesma. Portanto, acho que ninguém está livre do extremamente desagradável, honestamente. E bem, sinceramente, é não ter esse critério. Tipo, eu acho que é bom. Pá, pronto. E vou-vos dizer mais. A forma como as pessoas reagem ao extremamente desagradável dita a sentença. Olhem as más influências. Eu estou farto de dar este exemplo, meu. As miúdas das más influências, por muitos defeitos que elas tenham e por muitos disparates que elas digam, man, elas levaram isto como umas campeãs. E honestamente mudaram a minha opinião sobre elas, a forma como elas reagiram ao extremamente desagradável. Porque foram mesmo na boa. Foi tipo mesmo, e eu fiz, pá, o Mosto do Batáguas. Eu ia-me rir imenso porque eu adoro o Vitor Sá e adoro o Batáguas. E sei que eles veem as minhas reacts, portanto ia-me rir. Isso possivelmente ia-me rir imenso. Mas sim, pá, mas pronto, é um bocado isso. Tipo, acho que a forma como tu levas isto, man, acho que é sempre meio caminho andado para não teres o problema que estas pessoas tiveram. Tipo, estes lesados do extremamente desagradável. E pode amar, Se as pode pessoas foram odiar, lesadas porque elas próprias quiseram ser. etc. Eu acho que é ótimo Podiam ter que aproveitado. exista todos os Riam-se e estilos e pronto. que haja muita gente indignada com coisas que não se podem dizer, porque essa indignação é sinal de que elas estão a ser ditas, não é? Cada Estão a vez que há ser ditas, indignação, estão a ser ouvidas. exatamente, é bom sinal, eu acho. Isso é ótimo. Eu lembro-me Não, atenção, imagina. Injustas Falcão, pá, na minha interpretação. Percebes? São injustas na minha interpretação. Tipo, pá, sei lá, há várias coisas que me apontam que eu acho que são parvas e injustas. Mas isso é a minha interpretação das coisas. Percebes? Como, por exemplo, inventarem que eu disse coisas que não disse. Pá, isso eu acho estúpido. Olha, por exemplo, dou-te um exemplo de uma crítica injusta. No outro dia, na publicação da SIC Notícias, foi para lá um gajo dizer que eu tinha feito... Como é que se chama aquilo? Que eu tinha feito spoofing no Pokémon GO e que tinha sido bloqueado. Não fui. A conta existe e nunca sequer fiz spoofing. Portanto, isso é uma crítica estúpida e injusta, bro. Percebes o que eu quero dizer? É um bocado isso. a Joana a fazer É os parvo. altos e baixos no canal. É inventar com o coisas seu à marido, toa. Daniel Leitão. Estás a ver? Mas E a como cena é da... que tudo isto começou Pá, para a enfim, Joana? olha, Ou eu não seja, vou a alongar Joana porque andava senão no depois liceu, é o o que drama que que é. Eu não queria quero alimentar esse drama. Pronto, lá está, na altura não via o humorista como uma saída profissional, mas lembro do momento em que descobri que havia umas pessoas que escreviam as coisas que o Herman dizia. Eu não conhecia essa figura do guionista, achava que era tudo coisas que o Herman se lembrava num momento, e algumas seriam. E então pensei, é isto que eu quero fazer, quero ser guionista. Eu não sabia ao certo de quê, mas pronto, fui para Ciências da Comunicação na altura, assim um Pronto, bocadinho. mas é com isso que eu quero dizer injusto. Conclusão de parte era a hipótese mais próxima do que eu queria. Estive lá há muitos anos a ter cadeiras de jornalismo que eu detestava. Spoofing é tipo desculpem estar sempre a parar isto. Spoofing é basicamente tu usares o GPS para te meteres noutro continente para ires apanhar Pokémons. Pá, é ridículo. Tipo, desculpa. E tinha sempre má nota. Eu lembro que o É só comentário do estúpido. professor era sempre Cartas tem que ilegais. ir mais direto aos factos, Essa não nunca pode estar tinha a ouvido. inventar. Se bem cá, há um certo tipo de jornalismo hoje em dia que também inventa muito e não vejo que não tenha sucesso, mas pronto. E então tive sempre na esperança que abrissem certas cadeiras que nunca abriram na altura na faculdade, cadeiras de guionismo mais ligadas ao que eu Olha, queria nós tínhamos. efetivamente fazer. Depois fui fazer um curso mais prático Nós fora da tínhamos faculdade, cadeiras de e foi aí que guionismo. conheci na altura a Maria João Cruz, que estava nas produções fictícias. Ela sim foi das
assim, das poucas mulheres ao início a escrever humor, etc. Contam muito a história daquilo ao início ser um bocadinho um clube do Bolinha, não é? Em que Fogo, tu menina não na entra, TV era a no fim de Patrícia semana Castanheira passado, e a Maria né? João Cruz, creio que eram as únicas pessoas. Depois na fase em que eu entrei já havia mais mulheres. E ela convidou-me para fazer lá um estágio e disse: vais para lá e depois logo se vê. O que importa é lá estar, depois há de haver alguma coisa para fazer. E a primeira que fiz, curiosamente, foi com a Ana Bola e com a Maria Rueff, as personagens que elas tinham de manicures. Giro. Tinham uma rubrica na TSF e eu fui escrever para elas na TSF e pronto, foi assim uma primeira prova exigente. Fiquei um bocadinho... A Joana tinha 22, pá, Sim, aí, acho que 21, 22 quando comecei. Mas foi bom, ou seja, foi difícil começar logo assim, mas acho que foi uma boa experiência, até para ter fazer aquele exercício de aquelas personagens já existem, eu tenho que perceber como é que elas falam, como é que elas pensam, para conseguir escrever para aquelas pessoas naquele... É bem interessante olhar para a carreira da Joana Marques, porque é sinal que às vezes é só tipo um empurrão. Porque olha, a Joana Marques esteve durante anos no canal Q, era uma pessoa que as pessoas não conheciam. Tipo, e estava por trás destas cenas todas, mas as pessoas não conheciam. De repente, extremamente desagradável, Renascença, extremamente desagradável, pima, nas ribalta. Pá, é a prova que, tipo, às vezes até pode estar há muitos anos a produzir cenas e ninguém conhecer, ou conhecerem poucos, e de repente do nada te explodes. muito difícil para o primeiro trabalho. Foi difícil, mas pronto, acho que me safei. Eu só conheci a Joana no Naquela canal altura era Q, só portanto, não sobreviver sei. que ainda estava. Antes disso, não sei. E pronto, isso foi útil depois também a escrever para o Herman e para outros programas. E hoje em dia é útil a escrever para mim, mas já não tem esta dificuldade de como é que esta pessoa pensa. No fundo, vai direto de quem escreve para quem diz, que eu acho que também é uma tendência agora dos humoristas desta nova geração. Já escrevem, cada um escreve por si. Cada um não é? escreve para si próprio, e eu acho que isso facilita muito, porque nós sabemos exatamente o que é que queremos dizer e sabemos como é que Não, mas queremos isso não foi, depois... atenção, isso não foi que começou. Não, começou o quê? A ficar conhecida, sim, aí talvez. Agora não, agora pera lá. Ela antes disso já fazia há muitos anos muitas coisas. dizer. E acho que isso depois pode beneficiar, perde-se algumas coisas, obviamente, porque não tendo alguém como a Maria Rueff ou como a Ana Bola, que são atrizes excelentes e que conseguem dar ali um extra aos textos que provavelmente eu e outros colegas meus não damos, porque não temos essa capacidade. Eu acho que perde-se aí na performance, talvez, mas ganha-se no facto de saber exatamente onde é que se quer fazer uma pausa, mas a onde Joana é que se quer dizer. A Joana não sente também um bocadinho a atriz quando está a fazer o espetáculo, também é uma atriz. Humorista. Uma matriz. O humorista está ali no meio, Sim. não é? Sim, está ali numa zona cinzenta, talvez, porque ser humorista permite fazer muitas coisas. Eu acho que isso também é uma coisa que eu gosto nesta profissão, é porque tanto dá para escrever crónica, como estar na rádio, como nós fazemos o Isto é Gozar com quem trabalha. Eu agora não, que tive que me retirar, tive que me reformar. Reformou-se, é verdade. Reformei cedo do Isto é Gozar com quem trabalha. Mas tem saudades? Tenho, deles mais do que de trabalhar ao domingo, que para mim era muito complicado, porque chegava a semana de rádio ao fim e depois tínhamos 3 dias pela frente. E pronto, para pessoas novas como o Manel Cardoso ainda é fácil aguentar, para mim um bocadinho mais complicado já, e com filhos, etc, teve que ser, mas tenho saudades sobretudo de trabalhar em grupo, porque é um trabalho diferente. Fazer um guião em grupo é completamente diferente do trabalho que eu tenho todos os dias, que é mais solitário na fase da redação, depois só é acompanhado com as minhas amigas quando chega à rádio, mas a escrita é mais solitária e para mim era divertido aquele brainstorming conjunto. Sim, mas nota-se que a Joana, a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Markel, vocês têm as três uma... É a Ana Galvão, mas chamam imensas vezes Pá, esta jornalista, man. Ana Markel, oh meu Deus, man. Ana Markel, ela está habituada, as duas, e a Ana Markel chamam Ana Galvão. Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Markel, vocês têm as três uma... Ana Markel, meu Deus. É Ana Galvão, mas chamam imensas vezes Ana Markel. Ela está habituada, as duas, e a Ana Markel chamam Ana Galvão. Acho que não levam a mal. Pronto, é um disparate, mas calhou. Mas tem umas três têm uma cena de como se estivessem a escrever em conjunto. Nós sabemos que não é? Mas funciona em... Sim, eu acho que também já escrevo, lá está. Agora é como se elas fossem as tais personagens da Maria Rueff e da Ana Bola, não sendo personagens, são elas, mas têm características que eu ali exagero, aquelas
as coisas habituais de uma caricatura, não é? Fazer da Ana Galvão muito mais velha do que ela realmente é, ou fazer da Inês mais mal disposta do que é, ou mesmo a história dos trocadilhos da Ana Galvão, criar ali uma coisa que as pessoas já esperam, porque eu acho que na rádio de manhã, sobretudo, somos assim um bocadinho uma sitcom, é como se cada uma fosse uma personagem, não forçada, porque é de facto o que nós somos, mas tem um bocadinho esse lado quase reality show. E portanto acho que isso também faz com que as pessoas já esperem certas coisas daquela personagem e isso facilita depois também a escrita ao fim de um tempo, de já saber exatamente o que é que aquela pessoa vai dizer, ou então delas me surpreenderem com coisas que dizem no momento e que eu penso, isto é muito mais giro do que aquilo que eu pensei ontem em casa. O que é que a Joana aprendeu com o processo dos Anjos, além de lhe ter dado aquele material todo para o espetáculo, que foi um sucesso de espectadores e crítica? Não, o que é que eu aprendi? Aprendi que as pessoas vão mesmo até, algumas, não todas felizmente, mas são capazes de ir assim até às últimas consequências por se sentirem despeitadas. Assim. Acho que não tinha noção de que este sentimento de despeito podia levar as pessoas tão longe. Principalmente vedetas. Eu tenho noção que as pessoas em situações limite cometem loucuras, mas não esperava que uma situação limite fosse... Brincaram comigo, disseram que eu não cantei bem, qualquer coisa do género. Não esperava que pessoas adultas pudessem considerar isso grave ao ponto de arrastar uma situação durante anos, de gastarem dinheiro, de depois terem que levar com coisas mais chatas, que é os comentários das pessoas, que acho que foram bastante mais agressivos do que aquilo que eu tinha feito na origem. Ou seja, quase não pensar nas consequências, um bocadinho aquela coisa que vemos nos filmes de mataram o filho de não sei quem e essa pessoa vai vingar-se e vai fazer justiça pelas próprias mãos e ninguém o pode impedir. E pronto, aí nós compreendemos, apesar de ser ficção, nós compreendemos que é uma coisa. Não consigo compreender a parvoíce. Pegar numa piada e levá-la até à barra do tribunal e fazer dela uma questão de honra. E eu acho sempre que eles foram muito criticados pela questão do dinheiro, mas eu não vi isto como ganância, nem nada do género. Eu acho que de facto, e até eles sentiram que foram lesados naquele valor. Se tivesse a ver com o dinheiro, com perdemos dinheiro e queremos o dinheiro de volta, eu senti sempre ali em tribunal e lendo o processo que tinha muito mais a ver com quase um atentado à honra, aquela ideia de quem é que esta pessoa pensa que é, eles tinham para que levar poder razão. Dizer que nós ali naquela situação não estivemos bem. É quase não conseguir, mais uma vez voltamos ao mesmo, não conseguir lidar com a crítica, mas a um ponto que eu nunca tinha visto, mas que agora começo a ver mais. Eu acho que eles nesse aspecto podem ter sido exemplo para algumas pessoas que pensam como eles. Espero que não se torne tendência ao tribunal só porque se perde muito tempo, apesar de ter sido divertido. Gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, gasta-se tempo dos próprios tribunais. E atenção que, o tribunal acaba por ser basicamente um disparate pegado, porque nenhum tribunal vai condenar o humorista por isto. E, portanto, eles já espero deviam ter que seja percebido assim uma vez isso. sem exemplo, mas não estou certa de que isso vá acontecer. A Joana é amiga da Bumba na Fofinha desde os 3 anos, ficamos a saber, e vai agora fazer uma digressão com... Como é que surgiu essa ideia das migas? Foi uma ideia que surgiu assim, sem grande planeamento. Foi uma coisa, deve ter surgido num almoço qualquer. A Mariana já tinha este plano de fazer, no fundo, um bocadinho do espetáculo dela em várias cidades europeias. Muitas vezes temos esse feedback, tanto eu como ela, de pessoas que nos ouvem fora do país, e há cada vez mais uma imigração diferente daquela que se calhar existia nos anos 60 e 70. Agora temos muita gente da nossa idade que vive fora e que já tem família fora e que nem planeia voltar, mas que ao mesmo tempo têm pena, não é? Como acompanham os podcasts, os Instagrams, etc. à distância, depois têm pena de não poder assistir. Eu recebo muitas vezes mensagens de pessoas que estão fora e que ouvem o podcast todos os dias e depois têm pena quando há um espetáculo, muitas vezes não conseguem vir, como é óbvio. Então a ideia da Mariana era, no fundo, levar isso até às cidades onde há mais portugueses. E depois perguntou-me se eu não me queria juntar a ela para tornar a coisa mais divertida e, no fundo, para isto ser uma desculpa para nós não estarmos a tomar conta dos nossos filhos. Os dela ainda é pior porque são 2 também, mas mais pequeninos, está numa fase mais trabalhosa, e achámos que podia ser um bom pretexto para passearmos pela Europa, como já não fazemos, se calhar, desde que ela estava a fazer Erasmus e eu a fui visitar. E, portanto, de repente, o que aconteceu foi uma coisa que nós não estávamos minimamente à espera, mas que devíamos ter pensado, mas... Às vezes as 2 juntas não fazemos uma e pensamos mal. E então demos um título a este espetáculo e fomos buscar uma fotografia da nossa infância e de repente houve imensa gente, não sei se imensa, mas muito mais do que nós esperávamos, que está em Portugal e que disse: vou comprar bilhete para ir a Madrid ou para ir a Barcelona, e nós entramos em pânico. Pensávamos assim, não, mas isto provavelmente são coisas que as pessoas já viram, nós estávamos a fazer isto para quem não veio aos nossos espetáculos. Então agora de repente vemos-nos a poucos meses de estrear
com a necessidade de fazer uma coisa nova. Ou seja, vamos obviamente fazer uma espécie de best-of do que Engraçado. fizemos ao longo do último ano. Mas vai fazer então tudo novo? Tudo novo não? Tudo não, mas vamos 50%? fazer mas uns bons 50% novos. Também não queremos agora que as pessoas nos peçam o dinheiro de volta. É muito chato. E porque nós é que as induzimos em erro com um novo título. Nós de facto temos esse plano de depois fazer alguma coisa cá em Portugal e aí sim, completamente novo, as duas juntas. Provavelmente Ok, a contar isso é histórias e coisas que temos que Não nos sabia, aconteceram pá, não ao longo dos conhecia anos, isso. porque há esta coincidência de nos conhecermos desde os 3 anos e depois acabarmos a ter a mesma profissão. Em que escola é que foi? Foi num colégio que já não existe, fechou depois da nossa passagem, eles decidiram fechar. Não, que era a Quinta das Palmeiras, que era ali ao pé do Restelo, ali em Caselas. E foi aí que nos conhecemos. E Depois ficaram amigas sempre? ficámos, depois no quinto e no sexto estivemos em escolas diferentes, mas mantivemos o contacto, mas talvez tenham sido ali os anos mais afastados, mas eram escolas também no mesmo bairro. E depois voltámos a estar juntas do 7º ao 12º e mesmo no nosso grupo de amigas acabámos por ser mais próximas no sentido em que fomos as duas para humanidades, eram as duas que não percebiam nada de matemática e então seguimos mesmo do 7º ao 12º e só voltámos a separar-nos outra vez na faculdade, mas aí já não foi separação, aí já éramos muito, muito amigas. E pronto, isto surgiu E foram, assim. calhou-se, era irem para a mesma duas profissão. humoristas, Completamente, exato. acho que não era nenhuma, lá está, nenhuma via isso, provavelmente quando estávamos na secundária, como uma profissão que pudéssemos vir a ter. Olhando agora para trás, eu acho que era bastante Vamos óbvio que falar do viéssemos a pipi? ter essa profissão. Obrigado, Marta, porque obrigado o pelos nosso 66 maior meses, passatempo na obrigadíssimo. escola era de facto rir, era imitar os professores, todas aquelas coisas, e portanto não é assim muito espantoso que tenhamos vindo parar aqui, até porque em humanidades não há muitas saídas. Então, pronto, mesmo assim eu acho que fomos Pois. para a menos má, porque Olha, vejo um gajo foi para colegas streamer. meus que Eu não têm tive em trabalhos humanidades, muito mais mas importantes, tive considero em eu, ciências, mas nomeadamente acabei por jornalista, vir pela humanidade. e que têm que penar mais que os humoristas. Acho os humoristas uns privilegiados. Epá, foi o que não quer Sim, nada fazer sem isso. dúvida, os jornalistas neste momento, principalmente os jornalistas mais jovens, estão num grande problema mesmo. Porque é uma profissão lixada e os salários não são altos. Altos, não são Exige nada. muito É o uso possível. e oferece pouco. Quase que mais vale sem trabalhar dúvida para a nenhuma. caixa de supermercado do que Mas lá ser está, jornalista. também tem a ver com o amor, porque hoje Trabalham em dia, mais horas do que quando recebem, antigamente garantido. muita gente nos amava, há 30 anos, vá lá, para pôr assim um número, hoje em dia as pessoas já não querem ler, as pessoas não querem consumir tanto os conteúdos jornalísticos. É uma coisa que está a acontecer. Epá, é o mas está a mesmo acontecer em meio, todo lado, em Fábio. todo mundo, não é uma... Por isso é que depois uma as pessoas especificidade catapultam-se nossa, não é? umas às outras. Portanto, pronto, é natural, o mercado funciona. E que O as pessoas Restelo é ali um gostem disto, microclima. não. Estou a ficar Parece triste que isto- agora. É isso, parece que isto está a acabar. Agora vou mal. dizer assim: o que é estranho é a quantidade de pessoal famoso que saiu de casal de câmara. Está a acabar Era mal, estranho mas se não era houvessem essa a muitos. ideia. Isso é que era esquisito. Mas, bem, eu vou acabar agora com este podcast, com este momento tristíssimo, já que é um ótimo momento. Acabámos um bocado em baixo. Mas Acabámos faz um parte bocado da em vida, baixo. é assim. Acabámos um bocado em baixo. Isto não estava bonito assim. Epá, pois, não sei se isso é bem assim. Só uma pergunta mais. Que Hoje em dia que as pessoas são muito Tem opinativas. dos filhos, conheceu o seu marido nas andanças do humor. Nas produções fictícias, sim. Ah, foi nas produções fictícias, ok. Que eu lembro perfeitamente de vos apanhar naquela fase, era muito divertido do canal Q. Aquilo parecia um estágio para todos nós, era assim uma coisa meio absurda, parecia uma televisão da escola. Eu também tive lá um programa, era completamente. Mas foi muito bom, eu tenho muitas saudades desses tempos, acho que foi muito divertido. Nós costumávamos dizer que eram os nossos morangos com açúcar, não é? Os atores tinham os morangos com açúcar. Voltando aqui ao início, não é? Já que começámos a falar de uma atriz lá, e para nós foi um bocadinho a nossa escola de como guionistas, etc., como termos que apresentar programas. Se for um artigo de opinião, não acaba por não ser jornalismo. Tem graça ver isso hoje em dia. Foi um Objetivo, projeto muito pelo menos. giro. Foi um projeto mesmo muito giro. Mas pronto, realmente era de vão de escada, não vale a pena estar Sim. a pensar outra coisa. Olha, Joana, Tá bem. agradeço imenso ter Obrigada. aqui estado. E Muito foi uma giro. conversa muito gira. E o Fazer Conto do Duarte volta para a próxima semana. Obrigada por ter estado aí. Pronto, eu agradeço eu por ter estado aqui.